Fala aí pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? O objetivo aqui do vídeo hoje é tratar a respeito da questão do tema do EDC. EDC vem da palavra inglesa Everyday Carry, que é basicamente aquilo que você carrega todos os dias com você. Tá? Diferentemente do que os outros aqui dos canais do YouTube fazem, que falam a respeito de EDC como sendo basicamente aquela bolsa que está com cento e poucos itens que o cara comprou no AliExpress e não sei o que, e que tem de tudo ali dentro, para o cara fazer fogo do meio do nada. Não, na verdade não é esse o objetivo aqui do meu vídeo. É justamente falar a respeito de uma coisa que eu vejo que poucos falam, que é a respeito da questão da vestimenta. Tá? Aquilo que você carrega com você a maior parte do tempo. Tá bom? Então vamos lá. O que eu vou falar aqui é baseado na minha realidade. Eu moro numa cidade do interior do estado do Rio de Janeiro. Tudo fica a no máximo 5 quilômetros de distância da minha casa. Ou seja, eu moro muito próximo de tudo aquilo que eu preciso, de 99% das coisas que eu preciso, eu estou próximo. Está bem? Então, partindo desse pressuposto, eu vou mostrar para vocês as 3 situações em que eu utilizo as roupas e acessórios, tá? Para que vocês tenham uma noção. E aí depois, a partir disso, a gente consiga tratar a respeito dessa situação. Então, a primeira coisa aqui é o primeiro momento no sentido de que, tudo bem, eu preciso sair de casa. Ok? Então eu tenho uma vestimenta básica, que seria o quê? Se eu vou sair a até 2 quarteirões de distância, eu tenho uma vestimenta que consiste numa sandália, daquelas de velcro, tá? Porque aqui faz muito calor, não faz muito sentido, se eu vou andar tão pouco, sair, por exemplo, com uma bota. Então eu uso uma sandália, eu uso uma bermuda com um bolso, tá? E uso uma camisa boa, para não ficar andar com uma aparência ruim, né? Uma aparência desleixada. Então a gente bota uma camisa boa e, eventualmente, junto com isso, de repente, um boné, careca, né? Então a gente não pode pegar muito sol, tá bom? Uma das coisas que eu utilizo, além disso, é esta lâmina. Tá? Eu não fiz um review dela, se vocês quiserem é só falar aqui, é uma lâmina da Aztec. Lâmina de pescoço, leve, prática, que eu sempre utilizo ela. Uma outra situação que eu sempre levo é o meu celular, ok? Sendo que o meu celular ele possui esse bolsinho aqui atrás, né? Bolsinho baseado em adesivo, onde eu coloco um dos meus cartões que eu utilizo mais para fazer as compras que eu preciso. Existe um bolsinho desse que eu já vi com 2 slots, onde você pode colocar, por exemplo, uma identidade que também seja em formato de cartão, como por exemplo a identidade da OAB, e um cartão desses. Então basicamente esse é o meu EDC, quando eu utilizo para andar dentro de 2 quarteirões de distância da minha residência. Tá? Ah, Bruno, mas se você precisar ir mais longe, tudo bem, se eu precisar ir mais longe, por exemplo, eu vou num evento social na casa de um amigo, aí eu já utilizo uma bermuda grande, tá? E dependendo da situação, se eu vou precisar ir de moto, por exemplo, aí eu vou colocar a minha bota, que eu já fiz um review aqui no canal, a bota da Calucci. Tá? Excelente a bota, excepcional, e eu comprei justamente para que eu possa utilizar tanto com a bermuda quanto com a calça jeans. Tá? Então, assim, essa bermuda ela possui 6 bolsos, porque é uma bermudona, né? E aí, com essa bermudona, eu consigo, além dessas coisas que eu já falei, que seria a bota, a própria bermuda em si, a camisa e a faca de pescoço, eu consigo também colocar, por exemplo, o celular num dos bolsos, e se eu quiser, eu consigo colocar uma lanterninha, como essa aqui. Eu gostei muito dessa lanterna, essa lanterna não me custou R$30. Ela tem 3 modos de iluminação, ela tem um modo básico dela, ela tem um modo strobo e... Perdão. Voltando. Ela tem 3 modos. O modo comum, o modo strobo e o modo de lanterna, tá? Como se fosse um lampião, tá bom? E aí, basicamente, ela tem uma duração muito boa, utiliza USB daquele modelo mais antigo, não é o USB normal, o mais novo, o USB-C, mas funciona bem, gosto bastante dela. E eu estou pensando, inclusive, em comprar outra, ou então utilizar essa nessa bermuda, e na minha calça colocar uma lanterna maior. Falando a respeito também disso, em toda bermuda, toda calça minha que esteja no uso, eu sempre coloco um canivete dentro, para não correr risco de esquecer. Tá? Então, esta faca fica sempre na porta de entrada, ou seja, na hora que eu vou entrar ou sair, eu coloco a faca ali, ou eu boto e visto, né? Utilizo a faca no pescoço.
E cada vestimenta minha já possui a sua própria lâmina dentro dela. Justamente para aqui, porque no final das contas quem tem duas lâminas tem uma. Né? Então a situação é essa. Falando agora a respeito da calça. Eu comprei uma calça da Invictus. Existem outras marcas que possuem também basicamente a mesma coisa. Que é o quê? Uma calça com elastano, ou seja, ela estica, quando você precisar utilizá-la, e ela, além dos dois bolsos dianteiros e traseiros, ela também tem dois bolsos laterais. Essa calça da Invictus, especificamente, ela possui como se fossem dois elásticos na parte de cima de cada bolso, mas por dentro. O pessoal fala que é para utilizar com carregador de pistola. Então você pode colocar os carregadores ali e fica fácil de chegar. Você simplesmente bota a mão e puxa. Tá? E são bolsos profundos, você consegue botar bastante coisa ali dentro. Essa calça para mim foi fenomenal, gostei muito dela. Tá? Ela também possui uma lâmina dentro, eu por um acaso utilizo dentro dela meu canivete Torum, da Invictus, um baita de um canivetão. Gostei bastante dele. Algumas pessoas falam um pouco da marca, tá? Mas eu gostei bastante desse canivete. Tá? Além disso, por ter bolsos mais largos e profundos, eu utilizo a minha carteira também. A minha carteira eu consegui, porque ela é uma carteira peças de couro, né? Não tem nada muito especial nela não. Mas o que eu fiz? Eu consegui adaptar alguns espaços nela para colocar uns 3 ou 4 enforca-gatos. Vem também dentro de um ziplock com band-aids, alguns band-aids, nunca se sabe quando a gente pode precisar, outra pessoa pode precisar. Então, band-aids, a questão também de um pacotinho com 4 novalginas, né? Às vezes você pode passar mal na rua, então não tem mistério. Também um pacotinho com 4 antiácidos, né? Às vezes eu sinto um pouco de refluxo, então é sempre bom ter um antiácido aí, normalmente é hidróxido de alumínio. Serve até para você mastigar na hora que você quer comer alguma coisinha doce, porque ele é um pouquinho adocicado. Gostosinho. Vamos dar um gosto na boca. Dentro da carteira também eu carrego um pouquinho de salompas, que é um adesivo que você aponta com a dor no ombro e tal, você tira aquilo ali, botou, ele te dá uma segurada, para você de repente não precisar tomar um analgésico naquela hora. Tá? E além disso também sal de frutas, que é sempre bom, né? Já que você tem essa situação, eu tenho essa situação específica com acidez estomacal, então ter um sal de frutas é uma boa opção. Mas este é o ponto. O seu EDC, ele tem que refletir a sua realidade. Se você, por exemplo, tem uma necessidade de pentear o seu cabelo, vamos dar um exemplo, você precisa carregar um pente. Ele é o seu EDC. Tá? Basicamente a situação é essa. Você tem que ter aquilo que você utiliza. Não é porque os outros preparadores andam com salompas na carteira que você precisa andar. Não é porque os outros andam com um multi-ferramentas, um multi-tool, que tem aqueles bitzinhos que você vai ficar com 40 funções diferentes que você precisa ter. Tá? A situação é basicamente aquilo que você precisa no seu dia a dia. Então, se eu for me deslocar para um local acima de 2 quarteirões de distância da minha casa, ou eu utilizo a minha calça jeans com a bota, ou eu utilizo a minha bermuda com a bota, o meu bermudão com a bota. Tá? Dependendo do local, é calça jeans na certa. Se eu vou precisar de repente ir para um lugar longe, ou precisar andar de moto, por exemplo, calça jeans na certa. Não tem mistério com relação a isso. Tá? Então, basicamente, a ideia do vídeo é essa: é mostrar que existe algo anterior, em termos de EDC, aquelas bolsinhas de preparação. Tá? Você não precisa ter uma bolsinha. É claro, você pode ter, pode. Se você trabalha num local que você demora 2 horas para ir, 3 para voltar, como acontecia comigo, quando eu trabalhava na região metropolitana do Rio, efetivamente você precisa ter uns equipamentos a mais do que uma pessoa comum que trabalha 5 minutos de caminhada de casa. Então, a sua situação é diferente das outras. Por isso que você precisa saber aquilo que vai ser necessário para você. Então, por exemplo, você que trabalha longe, você vai comer, então você vai levar de repente uma quentinha de casa, você precisa ter uma bolsa para carregar uma quentinha. Você vai ficar o dia inteiro na rua, então além da quentinha, você precisa ter de repente algum tipo de lanche para você comer. Uma barra de proteína. Não, eu vou gastar dinheiro para comer na rua. Tudo bem. Eu particularmente, se fosse o meu caso, eu pensaria em termos assim, de repente, de tentar ter uma alimentação mais saudável. Comer na rua é uma dificuldade. Tá? Acaba se comendo muito mal quando você precisa comer qualquer coisa na rua. Então, eu particularmente levaria alguma coisa já pré-concebida de casa. Por exemplo, uma barra de proteína de qualidade.
uma barra de proteína, você comendo algo que tem em torno aí de 10, 12 gramas de proteína, vai te segurar por algumas horas. Então, é uma opção. Eu recentemente fiz uma viagem de 5 horas de um ônibus. Eu comprei 6 daqueles chocolates com amendoim, Charge. Eu particularmente gosto muito deles, mas eu comprei 6. Foi a melhor opção? Longe disso. É gostoso comer chocolate? É gostoso, mas aquilo ali te dá um pico glicêmico muito grande, então você come um, você fica saciado, a sua glicemia sobe e de repente ela cai, e aí você fica com fome. Então, por causa dessas situações, o ideal teria sido, de repente, gastar dinheiro comprando uma barra de proteína, que ia me sustentar por mais tempo do que 6 chocolates que me entupiram de açúcar e tudo mais. Então, basicamente a situação é essa. Eu devo lançar em breve um review a respeito de uma mochila que eu comprei, da Invictus, tá? E de repente essa mesma calça que eu estou falando com vocês aqui agora, que eu gostei muito. Então, basicamente a situação é essa, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao EDC minimalista, se eu puder ajudar, só chamarem. Até mais.